Olá, iniciamos aqui a nossa primeira aula sobre conjuntos. É uma série de algumas aulas que a gente vai aqui explanar o conteúdo para os alunos da sexta etapa da educação de jovens e adultos. Bom, nosso conteúdo de referência vai ser conjuntos, certo? Direcionado aí à sexta etapa. Vamos à próxima tela. Pronto, vamos falar de definição de conjunto, pessoal. Quando a gente fala de conjunto, a gente não tem nada cientificamente comprovado, certo? O que a gente vai ter aí são conceitos primitivos e assim podemos idealizar conjunto como sendo uma coleção ou agrupamento de itens. Aí nós temos alguns exemplos. Eu fiz questão aí de colocar um exemplo que envolve a turma da sexta etapa, né? Que é o conjunto dos alunos da sexta etapa da Escola Cantinho de Saraiva. Então, todos os alunos dessa sala formam um conjunto de pessoas. Pode ser também um conjunto das vogais, certo? Que nós já sabemos que é A, E, I, O, U. E o conjunto dos alunos homens de uma sala de aula, e etc. Próxima. Aí vamos falar sobre a representação de conjuntos, certo? Podemos representar um conjunto por meio de diagrama de Venn. Esse rapaz aí, esse Venn, isso aí é um matemático que inventou essa forma de representar conjunto. Se não me falha a memória, era um matemático inglês. E ele inventou essa forma de representar conjunto. Então, esse contornozinho aqui, onde tem os elementos aí dentro, isso aí é chamado de diagrama de Venn. Você representa um conjunto pelo diagrama de Venn, ou você usa chave, que é essa maneira de representar aqui, você está vendo o conjunto A, com esses elementos, ou por uma propriedade ou lei de formação. A propriedade ou lei de formação não traz elemento, mas traz uma definição que eleva a questão dos elementos. Por exemplo, o conjunto A é x, tal que x é vogal do nosso alfabeto. Aí, olha. Aqui é a nossa forma de ler o que está escrito aqui. Ó. X, tal que x é vogal do nosso alfabeto. Esse traçozinho, ele significa tal que. Certo? Próxima imagem. Importante. Para representar conjunto, usa-se letras maiúsculas. Essas letras têm que ser maiúsculas. Então, se for representar um conjunto, as letras têm que ser maiúsculas. Por exemplo, aqui A, B e C. Já os elementos são formados por letras minúsculas. Aí A, B, C, D e E. Repetindo, para representar o conjunto, usa-se letras maiúsculas. Para representar os elementos, usam-se letras minúsculas, certo? Agora vamos falar da relação de pertinência. Relação de pertinência. Pessoal, o que é relação de pertinência? Eu quero chamar a atenção de vocês aí por exemplozinho que nós temos aí. Quando a gente for falar de relação de pertinência, nós vamos usar dois símbolozinhos. O Ezinho cortado, que quer dizer não pertence, ou seja, esse elemento não está no conjunto, certo? Ou o conjunto não tem esse elemento. Ou o símbolo pertence. Como exemplo aqui, eu trago o conjunto A, que tem as letras A, B, C e D dentro dele. E fora do conjunto tem a letra G. Bom, eu posso relacionar esses elementos com esse conjunto. Por isso que é chamado de relação de pertinência. O que eu vou fazer? Por exemplo, aqui, A. A pertence ao conjunto A, porque ele está dentro do conjunto A. E G, ó, tá vendo aqui? G não pertence ao conjunto A, porque ele está fora do conjunto A. Isso aqui nós chamamos de relação de pertinência. Então, pausa aí. Partes de um conjunto. Partes de um conjunto são todos os conjuntos que se pode montar com os elementos de um conjunto. Importante, pessoal. E aí é muito importante mesmo. Conjunto vazio. Nós usaremos esse símbolo aqui para representar conjunto vazio. Ou seja, quando eu falo de um conjunto vazio, está claro que é um conjunto que não possui elementos. E o conjunto vazio, ele é parte de qualquer conjunto. E todo conjunto é parte de si mesmo. Ou seja, nós temos uma definição aí, uma situação que é importante você não esquecer. Conjunto vazio é parte de qualquer conjunto e todo conjunto é parte de si mesmo. Professor, o que é isso? A gente vai já entender o que é a parte de um conjunto. Para ter esse entendimento, nós vamos considerar os exemplos.
considere os conjuntos A, formado só pela letra A, B, formado por 1 e 2, D, formado por B, C e D. Partes do conjunto A, que representamos por P de A. Ou seja, quando for representar as partes de um conjunto, aqui especificamente estamos falando das partes do conjunto A, nós vamos usar essa denominaçãozinha aqui, P de A. Então, que é justamente as partes desse conjunto aqui, ó. Tá vendo? Lembra que eu disse? Conjunto vazio é parte de qualquer conjunto. Então, quando eu for colocar as partes de A, a primeira coisa que eu vou colocar aqui é o vazio. Falei também que todo conjunto é parte de si mesmo. Então, o próprio conjunto está lá nele. Paramos aqui a nossa primeira aula e vamos continuar depois, daqui a pouquinho.